Continuação da leitura do livro Com Vergonha do Evangelho de John MacArthur. Parte 2. Expondo os falsos dons. Capítulo 5. Apóstolos entre nós? Se 1901 foi um grande ano para o movimento carismático, 2001 foi potencialmente ainda maior. A primeira data marca o início do movimento pentecostal moderno, quando Agnes Osman supostamente falou em línguas durante uma sessão de oração em Topeka, no estado do Kansas. Mas esta última data, exatamente um século após a primeira, representa algo ainda mais grandioso nas mentes de alguns líderes carismáticos. Afirmam que 2001 marcou o início da Segunda Era Apostólica. Tal é a descrição usada por Peter Wagner, missiologista, autor popular e cronista dos recentes desenvolvimentos carismáticos. Ele acredita que uma mudança importante no plano redentor de Deus ocorreu no início do século XXI. De acordo com Wagner, somos testemunhas oculares da mudança mais radical no modo de conduzir a igreja desde a Reforma Protestante. Na verdade, eu acho que poderia formular um argumento razoável e ela pode realmente vir a ser uma mudança ainda mais radical. O alvorecer do século XX pode ter sinalizado um interesse renovado por dons milagrosos, mas o novo milênio supostamente inaugurou algo ainda mais significativo: o retorno dos apóstolos. Nas palavras de Wagner, agora há um reconhecimento generalizado de que o exercício do apostolado não foi apenas um fenômeno dos 2 primeiros séculos da história da Igreja, mas que também está em funcionamento no corpo de Cristo hoje. Wagner chama este fluxo moderno de liderança apostólica de Nova Reforma Apostólica. Ele define o movimento desta forma: o nome que eu escolhi para esse movimento é Nova Reforma Apostólica. Eu uso reforma porque, como disse, acredito que seja, pelo menos, equivalente à reforma protestante no seu impacto global. Apostólica porque a mais radical de todas as mudanças é o reconhecimento generalizado do dom e ofício de apóstolo nas igrejas atuais. E nova, para distinguir o movimento a partir de uma série de denominações que usam a palavra apostólica em seus títulos oficiais, mas que ainda exibem padrões comuns às igrejas mais tradicionais, em vez destes novos. Após ter definido que ainda há apóstolos na igreja hoje, com base em um punhado de modernas profecias, e um consenso dos palestrantes do Simpósio por uma Igreja Pós-Denominacional em 1996, organizado pelo Seminário Teológico Fuller, Wagner, desde então, embarcou em uma missão para ver o ofício apostólico totalmente abraçado pela Igreja contemporânea. Ele acredita que todas as gerações da história da Igreja sempre houve indivíduos que possuíam o dom do apostolado, mas ele alega que só recentemente foi possível o desenvolvimento de um público decisivo em 2001, o ano em que eu escolhi para usar como o início da Segunda Era Apostólica. De acordo com Wagner, os cristãos contemporâneos podem começar a se aproximar da vitalidade espiritual e do poder da igreja do primeiro século somente se reconhecerem, aceitarem, receberem e exercerem todos os dons espirituais, incluindo o dom de apóstolo. Historicamente, o título Apóstolo Pedro foi reservado para apenas um indivíduo, Simão Pedro, líder explícito dos apóstolos, cujo ministério apostólico é destaque nos capítulos 1 a 12 do livro de Atos. Mas na nova reforma apostólica, esse título foi adotado por ninguém menos que o próprio Peter Wagner. Wagner começou a reconhecer seu próprio apostolado em 1995, quando 2 profetisas declararam que tinha recebido uma unção apostólica. Em 1998, sua vocação apostólica foi confirmada por outra palavra profética. Em uma conferência em Dallas, Wagner narra circunstâncias um tanto estranhas que cercam este evento. Eu estava sentado na primeira fila quando, de alguma forma, me vi de joelhos no palco com Dean Stevens, da Cristianismo Internacional, se preparando para profetizar sobre mim em público. Como eu cheguei lá, ainda não sei. Olhei para cima e lá estava Charles Doolittle, um de nossos intercessores mais famosos, de pé perto de mim. Charles era um grande agente policial afro-americano, musculoso, da Força Policial de Glendale, na Califórnia. Tinha uma aparência agressiva no rosto e segurava uma espada enorme de 90 centímetros sobre a minha cabeça. Eu rapidamente decidi que era melhor me comportar e ouvir atentamente o que Dean Stevens dizia. Desde aquela época eu considero isso como a minha ordenação profética como apóstolo.
Pouco tempo depois, como prova de seu compromisso apostólico, Wagner afirma ter posto fim na doença da vaca louca na Europa. Em suas palavras: eu sabia que Deus queria que eu empregasse a autoridade apostólica que ele havia me dado e decretasse, de uma vez por todas, que a doença da vaca louca chegasse ao fim na Europa e no Reino Unido. Foi o que eu fiz. Era dia 1º de outubro de 2001. Um mês depois, um amigo meu enviou-me um artigo de jornal da Inglaterra dizendo que a epidemia tinha sido interrompida e que o último caso notificado da doença da vaca louca fora em 30 de setembro de 2001, um dia antes do meu decreto apostólico. Dado seu entusiasmo, Wagner aparentemente desconhece o fato de que a doença ainda existe na Europa, de modo que 67 casos de vacas infectadas foram registrados só em 2009. Embora seja verdade que os esforços agressivos de controle por parte dos governos europeus limitaram significativamente a epidemia, a noção de que o pronunciamento apostólico de Wagner pôs fim à doença é obviamente falsa. Em 2000, Wagner começou a liderar a recém-formada Coligação Internacional de Apóstolos como presidente apóstolo, uma posição que ocupou até 2009, quando seu título foi alterado para presidente apóstolo emérito. Segundo o historiador pentecostal Vinson Synan, quando a coligação começou, novos apóstolos poderiam se juntar e pagar $69 por mês a título de anuidade. Synan foi convidado por Wagner a entrar, mas depois desistiu. Como Synan explica, eu não me considero um apóstolo, e escrevi que não podia me dar ao luxo de pagar $69 por mês para ser um apóstolo. As taxas de adesão no final de 2012 variaram ligeiramente, dependendo do país de residência do apóstolo. A taxa base era de $350 para apóstolos internacionais. A taxa para apóstolos que vivem na América do Norte começou em $450 por ano, aproximadamente R$ 2.400, ou $650 para apóstolos casados, ou seja, aparentemente um casal em que ambos se consideram apóstolos. Os americanos nativos, primeira nação de apóstolos, poderiam se associar pela mesma taxa como se fossem apóstolos internacionais. Em uma tentativa de organizar um novo movimento apostólico, Wagner delineia duas categorias principais de apóstolos, juntamente com várias subcategorias. Apóstolos verticais servem como líderes de vários ministérios ou redes de ministério, enquanto ajudam os apóstolos horizontais a reunirem líderes entre os colegas para diversos fins. Wagner sugere que Pedro e Paulo foram exemplos no Novo Testamento de apóstolos verticais por causa da natureza dos respectivos ministérios e das redes de igrejas que ficaram sob seus cuidados para pastorear. Por outro lado, Tiago, irmão do Senhor, foi um exemplo de um apóstolo horizontal, porque ele reuniu com sucesso os outros apóstolos no concílio de Jerusalém. As subcategorias apostólicas incluem os eclesiásticos, os funcionários, os membros da equipe apostólica, os apóstolos congregacionais, os apóstolos de convocação, os apóstolos educacionais, os de mobilização, os apóstolos territoriais, apóstolos de mercado e apóstolos de proclamação. Pesquise no Novo Testamento por qualquer um desses votos e você descobrirá rapidamente que nenhum deles está lá. No entanto, a nova reforma apostólica está rapidamente ganhando terreno dentro das principais igrejas carismáticas e da terceira onda. Como o autor explica, é uma crença característica destas novas igrejas que o Espírito Santo esteja restaurando hoje os 5 ministérios de Efésios 4:11: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas o foco é nos ministérios de apóstolo e profeta, porque o mundo evangélico já estava acostumado com os ministérios de evangelista, pastor e mestre. Wagner tem grande prazer no fato de seu novo movimento apostólico fazer parte do segmento que cresce mais rápido dentro do cristianismo, vendo isso como um sinal de afirmação divina. Com base nesse crescimento, Wagner argumenta que há uma grande e fundamental mudança ocorrendo dentro da igreja, que ele compara a transição da antiga aliança para a nova aliança. Ele chega ao extremo de comparar a nova reforma apostólica aos odres novos da nova aliança, afirmando: hoje temos entrado em outro novo odre, que eu chamo de segunda era apostólica. Mudanças radicais na forma como cuidamos das igrejas não se encontram quando viramos a esquina. Elas já estão aqui conosco. Aqueles que rejeitam a nova reforma apostólica são, na visão de Wagner, como os fariseus. Ao invés de exaltar e bendizer o novo odre de Deus, eles resistem a isso. Ele afirma ainda que os que se opõem ao seu novo movimento estão sob influência demoníaca. Satanás tenta impedir que os novos tempos e as estações de Deus cheguem, enviando espíritos demoníacos para trabalhar sobretudo em nossas mentes.
Se forem bem-sucedidos, começamos a pensar erroneamente sobre os odres novos que Deus almeja nos dar. Assim, qualquer pessoa que veja problema na premissa de Wagner é ridicularizada como legalista, demonizada ou apenas muito covarde para seguir uma nova era radical na história da Igreja. Reforma ou deformação? Apesar dos ataques pessoais de Wagner visarem a seus detratores, é hora de alguém expor a nova reforma apostólica como realmente ela é, uma fraude. É difícil descrever exageradamente a mistura de flagrante arrogância e ignorância bíblica que permeia a nova reforma apostólica. Na discussão de Wagner acerca do movimento, talvez exista uma única frase com a qual concorde com ele, quando escreveu: "Estou bem ciente do fato de que o que eu disse pode ser considerado como uma espécie de declaração ousada." Isso seria um eufemismo. Reivindicar a designação apostólica não é apenas o auge da presunção orgulhosa, mas também é uma farsa completa. Wilson Simon, ele próprio um defensor ávido do pentecostalismo, tem motivos para estar assustado com o novo movimento de Wagner. Desde o início, fiquei preocupado com qualquer movimento que reivindicasse restaurar os ofícios apostólicos que exercem autoridade máxima e descontrolada nas igrejas. As possibilidades de abuso são enormes. Ao longo da história da igreja, as tentativas de restaurar o apóstolo como um cargo eclesiástico muitas vezes acabaram em heresia ou causando uma dor de cabeça incrível. Wagner pode ter chamado seu movimento de Nova Reforma Apostólica, mas a realidade é que ele não é nenhuma dessas três coisas. Não é nova, não é uma reforma e certamente não é apostólica. Esta não é a primeira vez na história da igreja que falsos mestres, sedentos de poder, candidataram-se a apóstolos para ganhar maior influência espiritual sobre os outros. Falsos apóstolos foram predominantes, mesmo no período do Novo Testamento, e Paulo os denunciou como obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Na Idade Média, o papado católico romano desenvolveu um sistema abusivo, corrupto, autocrático e totalitário, alegando a autoridade apostólica através de uma suposta linha de sucessão de Pedro. Mesmo no século XX, Wagner reconhece que os segmentos anteriores do movimento carismático tentaram reviver o ofício apostólico. Peter Hawking examina alguns desses grupos anteriores. No início do movimento pentecostal, alguns grupos haviam proclamado a restauração de apóstolos e profetas, principalmente a Igreja Apostólica, formada no país de Gales em 1916, que em seguida institucionalizou esses ministérios. Esses ministérios, rejeitados pela maioria das igrejas pentecostais, reapareceram no movimento Chuva Seródia, que se originou em North Battleford, no Canadá, em 1948. Os adeptos da Chuva Seródia acreditavam na restauração dos ministérios de Efésios 4:11, que posteriormente exerceu uma influência sobre o movimento carismático emergente. Wagner simplesmente tomou emprestada a ênfase apostólica da teologia da Chuva Seródia e incorporou em seus ensinamentos da terceira onda. Assim, é incorreto chamar o seu movimento contemporâneo de novo. É igualmente enganoso chamá-lo de reforma. Na verdade, a reforma foi essencialmente uma reação contra a autoridade apostólica autoproclamada do Papa. Além disso, o princípio fundamental da reforma era ter um compromisso somente com as Escrituras, um conceito com o qual a visão de Wagner é enfática e diametralmente oposta. Depois de definir o espírito da religião como demoníaco, Wagner argumenta que ele faz com que os líderes religiosos se concentrem não no que o espírito está dizendo, tempo presente, mas no que o espírito disse, tempo passado, em uma época anterior. Em outras palavras, de acordo com Wagner, aqueles que olham apenas para o que o espírito disse em uma época anterior, ou seja, na Bíblia, estão sob influência demoníaca. Os líderes da reforma teriam zombado de tal noção e com razão. Eles argumentavam que a autoridade para tudo que pertence à fé e à prática vem somente da Escritura. É claro que a doutrina da reforma, só a Escritura, não deixa espaço para as profecias imaginárias de carismáticos modernos. Por isso não é de admirar que Wagner a rejeite. Já vimos no capítulo 4 que ele questiona abertamente o encerramento do cânon bíblico. Finalmente, e mais importante, a nova reforma apostólica não é de forma alguma apostólica. Isso pode ser demonstrado de forma simples e convincente, considerando os requisitos bíblicos para os verdadeiros apóstolos. Quando comparado com os critérios do Novo Testamento, os chamados apóstolos da nova reforma apostólica são imediatamente identificados como falsos e embusteiros. Os critérios bíblicos para o apostolado.
O movimento carismático opera com o pressuposto de que tudo o que aconteceu na igreja primitiva deve ser esperado e experimentado na igreja de hoje. Um dos líderes pentecostais mais conhecidos de uma geração passada, David Duplessis, expressa esse sentimento com estas palavras: o Novo Testamento não é um registro do que aconteceu em uma geração, mas é um modelo do que deve acontecer em todas as gerações até que Jesus venha. Esse pressuposto, levado às suas últimas consequências, levou Wagner e outros a argumentar que ainda há apóstolos na igreja atual. Afinal, eles seguem um raciocínio de que se a igreja primitiva tinha apóstolos, devemos ter também. Mas há uma falha fatal nessa abordagem. Os critérios bíblicos para o apostolado tornam impossível qualquer reivindicação crível de que ainda existam apóstolos na igreja. De fato, após a morte de João, o último apóstolo sobrevivente, que morreu por volta de 100 d.C., ninguém na história da igreja jamais poderia legitimamente reivindicar ser um apóstolo, com base nas condições específicas delineadas no Novo Testamento. Biblicamente falando, existem pelo menos 6 razões pelas quais o dom e a função do apostolado foram exclusivos para a igreja primitiva. Não é algo que pode ser experimentado na igreja atual. Então já estamos batendo o nosso tempo de gravação. Continuarei, se Deus permitir, num próximo audiobook a leitura deste capítulo, expondo esses 6 motivos que o John MacArthur vai delinear no resto do capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, que Deus os abençoe.